Olá, gente. Sou Gabriel Navarro, o professor executor da disciplina de prática como componente curricular 3. E o objetivo desse vídeo agora é a gente abordar e tentar trazer algumas reflexões sobre o texto dessa semana, né? Essa semana 4, que inicia agora, dia 17 de junho, e que a temática é o ensino de história relacionado com a questão dos vikings, né? Antes da gente fazer uma discussão efetiva sobre o texto, é muito importante a gente ter consciência e ter clareza em um ponto. Professor, por que a gente vai abordar vikings se isso é um tipo de assunto, se isso é um tema que a gente basicamente não vê em ensino médio ou ensino fundamental? Bom, quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que não, de fato, o autor não faz uma grande abordagem sobre isso. Contudo, né, durante o texto é possível sim perceber que é uma problemática séria envolvendo esse assunto. A primeira, ela diz respeito ao seguinte. Primeiro, apesar de nós não trabalharmos com frequência os vikings em sala de aula, grande parte do material didático que utilizamos faz uma relação quase que imediata entre os povos germânicos, ali, final da Antiguidade, início do período medieval, queda do Império Romano, invasões bárbaras, né, ocasionadas, segundo a historiografia tradicional, por conta das invasões dos hunos, que vieram mais do leste ainda, etc. e tal. Enfim, toda essa historiografia militar, política, tradicional, que a gente conhece, essa narrativa já clássica e tal, do ensino básico. Qual o problema? Frequentemente, germanos e vikings nos nossos livros didáticos aparecem como sinônimos. Isso é um grande problema. Porque a gente está tratando aí, primeiro, sociedades bárbaras de, enfim, uma grande variedade de povos, germanos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões, etc. e tal. Coloca aí séculos, né, de final da Antiguidade, início do período medieval. E depois de uns 5 séculos, é que a gente vai ter os vikings lá no norte da Europa. E a gente percebe que nos livros didáticos, as culturas entre esses dois povos são similares. Isso é um grande problema histórico. Isso é um grande problema educacional. A gente não pode simplesmente achar que, não é porque o nosso conteúdo programático de história aborda vikings, etc. e tal, que por isso a gente precisa deixar de estudá-los e etc. Porque, primeiro, a gente, querendo ou não, a gente está reproduzindo certas coisas sobre vikings quando estuda os povos germânicos, sendo que numa perspectiva mais trágica ainda. Porque além de a gente reproduzir preconceitos sobre vikings, a gente está reproduzindo preconceitos sobre vikings falando sobre os germanos, como se os vikings e os germanos fossem o mesmo povo, mas não são. Ou seja, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar como um grande, mas um grande mesmo, elemento para reflexão. Não dá para, se a gente quer pensar uma disciplina de história medieval, a disciplina de história para o fundamental e para o médio, pensando no período medieval com clareza, com seriedade, pensando o caráter do conhecimento histórico com clareza e com seriedade, a gente não pode simplesmente fazer um pano geral, né? Fazer, enfim, uma vista grossa sobre se não é Grécia, se não é Roma, se não é Europa, França,
É bárbaro, é viking, é germano, é tudo igual. Esse é um grande problema que a gente já tem nos livros didáticos. Então, primeiro ponto, o artigo que está disponível para essa semana, apesar de o foco dele não ser esse, aqui e ali ele traz esses elementos que permitem a gente a pensar sobre isso. Então, assim, esse é o início da nossa discussão, e é uma discussão sobre ensino, é uma discussão sobre historiografia, de uma certa maneira, né? E uma discussão sobre os usos da historiografia, né? Como é que a gente cria narrativas que não correspondem à narrativa histórica, né? E isso é muito problemático no ponto de vista educacional, e saber que há livros didáticos frequentes, muitos, fazendo isso. O segundo ponto, importantíssimo e não menos grave, e esse é o ponto em que o autor de fato foca a sua análise, é a estereotipação, né? Esse estereótipo que muitos livros e muitos profissionais e a nossa própria sociedade criou, tanto em relação aos vikings, tanto em relação aos povos germanos. E aí, por que ele faz essa junção? Ah, mas ele não vai tratar dos vikings? Ele está tratando dos vikings. Sendo que, como vikings e germanos, eles já foram associados de alguma maneira nos livros didáticos em outros locais, é meio complicado a gente, enfim, fazer essa separação a hora toda. Porque é um erro sobre outro erro, sabe? Então, assim, esses são os dois cernes do debate, né? Não tem como a gente estruturar um argumento em relação a esse texto ou a essa semana sem pensar nesses dois núcleos, certo? São aí, de fato, os dois fundamentos, os dois eixos, né, de possíveis problemáticas que a gente vai encontrar. Lembrando que o autor se debruça mesmo sobre o segundo ponto. Eu anotei aqui algumas questões, né? E o texto é bem simples, é bem tranquilo, muito fácil de ser lido, rápido, né? E vou tratar alguns pontos aqui que o texto coloca para, quando vocês lerem e tal, né, dar uma facilitada. Primeiro ponto, a percepção que a gente tem, o que a nossa sociedade tem sobre o povo viking ou até sobre os próprios bárbaros, ela está muito ligada a uma criação que remonta ao século XIX, a uma construção romântica, né? Vocês sabem aí que o romantismo, no século XIX, quando vai em busca de narrativas sobre o passado, né? Vai em busca de uma heroicização, vai em busca de um passado glorioso, cria muitas e muitas narrativas que não corresponderam a, de fato, o passado histórico. E isso acontece em relação aos vikings e aos bárbaros. Criam-se, né, situações, criam-se narrativas, criam-se perspectivas sobre esses povos que não corresponderam ao que a gente compreende como uma possibilidade histórica. Uma delas, que é a mais clássica, é aquela visão estereotipada que a gente tem dos vikings, né, como muito clássica no cinema e nos quadrinhos. O autor coloca isso muito claramente, até porque essa perspectiva do século XIX ela foi difundida no século XX, graças principalmente aos quadrinhos e ao cinema. E aí vem os elmos, né, os capacetes, que geralmente tem os chifres de animais, ou as asas, né? A gente vê esses capacetes com asas, muito comum com Asterix, Obelix. O cinema, agora, recentemente, né, com os filmes da Marvel, a gente vê o Thor, né, que é um deus nórdico, e que é uma construção romântica sobre o Thor, né? Porque o Thor,
de fato nórdico, ele não tem capacetes com asas. Essa ideia do capacete com asa é uma construção romântica que está ligada, inclusive, às questões de óperas que foram criadas e etc. e tal. Então, assim, é aquela distinção entre o passado historiográfico e o passado criado como uma memória romântica. E isso é uma discussão tanto do ponto de vista da historiografia quanto do ensino da história. Porque muitos livros didáticos utilizam em suas páginas, como eu posso dizer, fontes do século XIX, como se fossem de fato fontes da sociedade viking ou da sociedade germânica, sem fazer referências que essas fontes, na verdade, foram criações europeias do século XIX. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave mesmo, tanto no ponto de vista do ensino da história, na utilização de fontes para a gente entender como a história ela é fabricada, como a memória ela é fabricada, quanto do ponto de vista da própria historiografia, né? Mas a discussão, creio eu, ela é muito mais densa nesse momento para nós do ponto de vista do ensino e da prática. Não só porque é a nossa disciplina, mas porque a gente vai estar lidando, né, com uma certa perspectiva básica do que é construção de memória, né? E é algo que a gente precisa urgentemente compreender em um país que tem problemas sérios sobre o que é construção de memória e como o passado ele de fato é construído ou historicamente ou através de certas perspectivas menos críticas, certo? Enfim, no século XX, graças ao cinema e a quadrinhos, é que há uma difusão desses elementos pretensamente tidos como vikings e que nada mais eram do que uma estereotipação romântica, né? E surge aí, né, os vikings como bárbaros, de fato, né, como seres violentos, como geralmente homens muito altos, homens muito fortes, homens muito rudes, homens que bebiam hidromel e que navegavam a hora toda, pensavam em batalha a hora toda, pensavam, enfim, com toda a honra e glória, a morrer em batalha, a viver em batalha, fazer tudo por batalha, matar tudo e de grande violência, né? Elmos com chifres, elmos com asas, etc. e tal. Além disso, tem uma perspectiva de que eles seriam seres impiedosos, né? A noção de barbárie ela é muito complexa nessa construção do 19 para o 20, porque ela vai estar imersa, né, numa perspectiva de que a barbárie ela vai estar ligada à violência. O bárbaro ele é violento. Isso é uma noção muito clássica do 19 para o 20, certo? A barbárie como anticivilizado. E a gente tem que pensar, eu quero a civilização para a sociedade do 19, a ideia de progresso, de moral e etc e tal. Mas se a gente pensa a própria concepção de bárbaro grega ou medieval, era outra. A percepção grega de bárbaro é que não falava grego. A percepção romana é que não falava romano. Que não falava latim, desculpem, né? E quando a gente vai para a Idade Média, a percepção de bárbaro era quem era? Era quem? Era quem não era cristão. Então, vikings eram bárbaros? Eram. Os europeus medievais eram. Assim como muçulmanos. Não eram só os vikings que eram bárbaros. Muçulmanos também eram bárbaros. E a percepção não era necessariamente por conta de violência. A percepção era por conta de não serem cristãos. São bárbaros. Não são batizados, não têm a fé em Cristo, não são almas que serão salvas. Essa concepção de paz como algo civilizador é algo que tem que ser muito discutido na história. Né? Primeiro porque a gente não pode comparar violência e perspectiva moral em tempos distintos, em sociedades distintas, já que cada sociedade vai ter uma concepção simbólica sobre o que é violência, sobre o que é ética, sobre o que é moral, que é própria a si, né? E aí eu acho que, enfim, tem pensadores como Nietzsche, já no século XIX, como outros, que pensaram isso de uma maneira que hoje a gente sabe que é uma perspectiva já muito batida. A gente não vai poder comparar os valores
éticos gregos com valores éticos medievais com valores éticos atuais, né? São sociedades muito distintas. Então não tem aí muito o que ser discutido. Agora, o outro problema é a gente falar da violência, né? Vamos supor que fosse possível. O próprio texto apresenta uma fala, né, do São Luís que eu acho que é interessante a gente, né, pensar isso em sala de aula. Por exemplo, o São Luís, quando se referiu aos muçulmanos, dizia que a única maneira, né, de argumentar com os muçulmanos era com a espada. E se a gente vai mais além, como é que a gente pode pensar que os romanos, vamos para a antiguidade, era uma sociedade tão civilizada se os romanos tinham um coliseu, né? Onde haviam gladiadores que, enfim, era sangreira pura, se matavam, né, a todo instante para diversão da elite romana. Então, essas próprias noções de violência, por mais que a gente em sala de aula possa dizer que sim, a violência é histórica, que a moral é histórica, que a paz é histórica, que é o que é harmonia histórica dentro de uma linguagem apropriada para cada discente, para cada turma discente, é interessante também a gente fazer certas análises de ensino que permitam a esses nossos alunos, né, ferramentas para que eles pensem e critiquem essa noção de barbárie de quem construiu essas noções, né? Os mesmos que construíram que os outros eram bárbaros, será que eles não apresentavam também comportamentos que para nós são extremamente bárbaros, né? Os medievais que diziam que os muçulmanos eram bárbaros por não serem cristãos, eram os mesmos que diziam. Com eles, o único argumento que temos é a espada. Então a gente tem que relativizar muito essa noção de violência, mas ao mesmo tempo que a gente relativiza, a gente tem que também fazer uma certa comparaçãozinha no sentido de implicar uma crítica, né, a esses nossos discentes, para que também as coisas não fiquem só numa relativização absurda, que tudo seja relativo, e que, então o nazismo foi permitido porque era uma sociedade distinta, né? A gente também tem que ter um certo cuidado nessa relativização. A gente não pode, né, também cair nos extremos, não cair no absurdo, por favor, né? Mas, enfim, esses pontos de violência eu acho que são fundamentais para a gente tratar em sala de aula, porque a gente vai estar trabalhando um ensino muito mais reflexivo. A gente vai sair de um tipo de perspectiva que vai abordar simplesmente um tipo de informação, um tipo de questão, no sentido de os vikings foram isso, foram aquilo, etc. e tal, mas vai instigar a criticidade nos alunos, né? É muito importante fazer esses paralelos, fazer essas relações e esses questionamentos críticos. Esses questionamentos críticos, a palavra certa, de fato, é essa, é a crítica, né? Se a construção de conceitos de determinadas sociedades sobre outros, a gente agora vai escavar por que esses conceitos existiram, por que alguns ficaram e por que alguns outros não ficaram, o que é que foi mudado, o que é que não foi. Isso tudo é fazer uma crítica, né? Então isso é fundamental para a gente. Agora, é claro que para a gente fazer isso, não basta simplesmente uma crítica metodológica sem que a gente tenha a base de quem foi também essa sociedade, né? A gente não pode chegar e dizer, mas vikings, enfim, não foram bárbaros porque os bárbaros foram uma perspectiva medieval, foram uma perspectiva antiga e depois foram uma perspectiva de construção do século XIX ligada à violência, etc. e tal. Ok. Mas quem foram os vikings? A gente tem que ter muito cuidado para quando a gente vai para a sala de aula, a gente não ficar só na teoria e no exercício metodológico. A gente tem que, fundamentalmente, ter uma base. Se a gente não acessa informações, se a gente não constrói conhecimento, se a gente não busca fazer relações com pesquisas que já existiram na área relacionadas a determinado assunto, a gente vai cair em um discurso amplamente vazio. E assim, é muito difícil você, para um aluno de ensino médio, por exemplo, de primeiro ano, chegar,
Ah, não, porque isso é uma construção do outra sociedade. Tá. Professor, diga um exemplo aí então do que foi a sociedade. Você vai ficar calado? Né? É necessário a gente ter hum, certas cartas na manga, é necessário a gente ter um bom conhecimento também sobre essa sociedade para a gente não ficar em um discurso vazio. O texto ele traz algumas concepções em relação a isso, né? Já que não é um tipo de assunto tão tratado no médio ou no fundamental, enquanto viking, né? É tratado quando é misturado com os povos germânicos, né? E que faz com que a gente perceba algumas coisas bem legais. Primeiro é a ideia de que, enfim, os vikings, por exemplo, eles não eram favoráveis à tortura. Isso já é algo muito legal. Porque se a gente pega aí o Ocidente medieval clássico, né? A gente percebe que a tortura era algo muito utilizado aqui. A flagelação era algo muito utilizado, né? Então, isso já faz com que a gente, de fato, perceba aí, opa, é um bom argumento para a gente se respaldar. Existem alguns outros pontos que não estão no texto, mas que eu acho interessante a gente colocar aqui. Primeiro, eu acho que não dá para falar dessa sociedade sem falar do direito dela, né? A gente, enfim, tem aí um direito baseado nos costumes, né? Entre os vikings, que, enfim, é um tipo de direito complexo, foi um tipo de direito complexo e que teve base aí para outras sociedades, né? E eu acho muito interessante porque muitas dessas noções de que são bárbaros, quer dizer que bárbaros são desorganizados, que bárbaros não têm lei. Que em sociedades bárbaras tudo pode, tudo é permitido, tudo é impiedoso. Então você vir com essa concepção do direito, eu acho isso muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Acho que em qualquer discussão que se trata disso, não dá assim efetivamente para fugir desse assunto. Um outro ponto, e que é um assunto um tanto quanto polêmico, mas que, querendo ou não, é importantíssimo abordar, é a questão das relações de gênero, né? Se discute muito se as relações entre homens e mulheres eram iguais, mais igualitárias, menos igualitárias nessas sociedades nórdicas. O que a gente pode dizer, até onde eu sei, é que sim, eram desiguais, como a gente sabe que, enfim, acontece na grande maioria das sociedades que já existiram, né? Mas tudo indica que timidamente as mulheres possuíam algum direito a mais, né? Inclusive, eu cheguei até a ler alguns textos e eu achei interessante algumas cláusulas não, porque a gente não vai estar falando de um direito escrito, vai estar falando de um direito costumeiro. Mas é interessante alguns pontos que se colocam do direito da mulher ao divórcio. E eu achei assim umas coisas muito interessantes, sabe? A mulher tinha o direito, por exemplo, de pedir para o homem trocar de roupa. Isso, para a gente pensar uma sociedade medieval, enfim, é algo de fato extraordinário, sabe? Para esse tipo de relação. E outra era que a mulher ela podia pedir o divórcio se o homem tivesse algum problema de ereção. Isso também traz para a gente aí possibilidades de pensar a própria vida sexual dessas mulheres e analisar as possibilidades do corpo e etc e tal. Quer dizer, você vê aí que existem outras concepções de relações de gênero ligadas aí a essa população e que merecem sim ser investigadas, ser pesquisadas mais a fundo. Existem outras questões, enfim, alguns autores defendem que algumas mulheres tinham como é que eu posso dizer, tinham uma maior participação na vida militar, apesar de estar muito longe do que muitas séries ou muitos vídeos colocam, né?
de mulheres serem grandes, guerreiras, etc. e tal, mas por existir uma literatura e uma mitologia profunda de mulheres guerreiras, isso sugere que algumas mulheres possam sim ter participado mais efetivamente de uma vida militar. O que não quer dizer que isso fosse parte da maioria da população feminina, certo? Mas assim, a gente vê aí umas disparidadezinhas se a gente vai relacionar, por exemplo, com o medievo clássico ocidental, né, típico da França. Então, assim, eu acho isso muito bacana, né? E, assim, como a gente vai estar falando de... Em sala de aula é muito difícil, né, você distinguir viking e germanos. Como eu acabei de dizer, a gente vê esses problemas nos livros didáticos, a gente vê esses problemas na sociedade, a gente vê, assim, uma falta de compreensão muito grande, até nos profissionais da história, né? Então, o grande lema, na verdade, o grande ponto que a gente precisa abordar aqui é como, de fato, a gente pode tentar não cair nesses estereótipos, tentar não cair nesses preconceitos. Então, o texto, apesar de fazer uma análise sobre vikings, a gente pode fazer uma análise também sobre germanos. Sim, agora para isso a gente vai precisar estudar um pouco mais a fundo os germanos, né? Para isso eu deixei dois textos do Legoff, né, também, e aí fica com leitura complementar para quem tiver afim, né? Para quem quiser fazer a atividade que eu propus, leia o Legoff. E assim, para quem também quiser continuar com os Vikings, não tem problema, certo? E aí, qual foi a atividade que o autor fez? Foi bastante interessante. Ele pediu inicialmente para os alunos redigirem um texto fazendo com que eles explicassem o posicionamento deles, a perspectiva deles sobre vikings, né? E assim, inicialmente foi aquela perspectiva bem estereotipada mesmo, em que cada um, enfim, percebia eles como selvagens, porcos, etc e tal, blá blá blá. E depois de, se não me engano, foram 3 aulas em que foram utilizados mapas, foram utilizados gráficos, foram, enfim, utilizaram algumas ferramentas que vocês podem ver mais a fundo no texto, se pediu que os alunos fizessem um outro texto, né? E aí foi muito legal ver como os alunos eles trocaram de opinião, né? E é muito legal você perceber isso de fato como um ensino crítico, né? O que a gente pode chamar de ensino crítico, como ensino reflexivo, porque você não está ali cobrando um conteúdo, sabe? Você não está ali cobrando do aluno o que foram os vikings, quem são os vikings, o que eles fizeram, invadiram quem, etc e tal. Você está ali permitindo que eles construam uma percepção sobre o passado. E isso é fantástico. E não é só construir uma percepção sobre o passado, é desconstruir uma percepção sobre o passado, construindo uma percepção mais acurada, uma percepção mais científica e uma percepção mais plausível do que a que se tinha antes, né? Então, esse tipo de perspectiva que o autor lançou não é uma perspectiva difícil de ser feita, é uma perspectiva simples, eu diria, em que não são necessários muitos recursos além do nosso conhecimento pedagógico e do nosso conhecimento historiográfico sobre determinado tema, e que é extremamente valioso, sabe? Que é você chegar e, olha, o que é que você sabe sobre isso? Você acredita que é isso? E você desafia o discente positivamente no sentido de auxiliar ele a desconstruir aquela percepção sobre uma sociedade, sobre o passado, e a auxiliá-lo novamente a construir uma outra perspectiva sobre aquilo, sobre aquela sociedade, sobre aquele passado, sobre aquele tempo histórico. E que essa perspectiva, que esse prisma, que essa visão, seja muito mais de acordo com os estudos que temos atualmente. Então, penso eu, esse modo de ensino mais reflexivo, essa prática de docência da história, ela é muito válida no sentido de que ela é crítica, que ela não está presa a certas noções de conteúdo
sabe, no sentido tradicional, naquele sentido de ficar cobrando conteúdo, cobrando conteúdo, cobrando conteúdo, sem que isso exija um posicionamento crítico do indivíduo, mas, ao contrário, permite uma reflexão daquilo no sentido de, poxa, aqueles conteúdos me fizeram perceber que quem julgou esse povo como bárbaro, na verdade não conhecia bem aquele povo. Percebem a distinção? Em vez de a gente ficar só no conteúdo, a gente permite que o conteúdo se torne ferramenta de uma análise. A gente permite que o conteúdo ele seja instrumento de uma reflexão. Então, isso é o que a gente pode chamar de ensino reflexivo e crítico. Porque em vez da gente simplesmente fazer com que o aluno abrace um conteúdo, a gente permite a ele um conteúdo e ele, com esse conteúdo, consiga modificar as perspectivas sobre as coisas. Isso é fantástico para o próprio ponto de vista social. Por quê? Porque se ele vê, vamos fazer um exemplo muito clássico sobre isso, muito direto. Se ele vê na nossa sociedade árabes terroristas, sabe? E ele, de repente, em uma aula sobre vikings, ele consegue, com os conteúdos, transformar essa perspectiva que ele tem de que vikings não eram bárbaros. Ele talvez, tendo conteúdo sobre árabes hoje em dia, consiga perceber, não é o mundo árabe inteiro que é terrorista, sabe? Agora, se numa aula sobre vikings, ele só diz, os vikings eram isso, aquilo outro, blá blá blá, cai só no conteúdo, quando ele for ter uma aula sobre árabes, hoje em dia, sabe? Se não for também uma aula reflexiva, etc e tal, ele vai continuar naquele nível de árabe, conteudista, etc e tal. E a gente não vai possibilitar a ele mecanismos, ferramentas de reflexão sobre a sociedade, reflexão sobre identidades, reflexão sobre grupos históricos e sobre como se formam as identidades, sabe? Como se formam estereótipos, como são violentos esses estereótipos, como esses estereótipos são carregados de uma negação de uma memória, como são carregados na negação de um passado, da negação de uma cultura complexa, né? E de extrema violência. Né? Você chegar e dizer que os povos vikings, por exemplo, eram bárbaros, você vai estar negando uma arte, vai estar negando uma mitologia extremamente complexa, você vai estar negando o direito, você vai estar negando... Nossa, você está reduzindo tudo a violência. Então, é perceber a complexidade dessas coisas. No sentido de que a negação de uma identidade está ligada à negação de passado e negação de uma cultura complexa. Beleza, gente? Acredito que, por enquanto, é só isso. Espero, assim, de fato, ver uma discussão muito boa essa semana no AVA. Eu venho gostando bastante das discussões, né? Nem sempre eu posto alguma coisa, porque os tutores também são muito, muito, muito presentes. Eu fico muito feliz com isso. Agradeço de coração a todos os tutores, assim como a todos os discentes que estão participando, sabe? Aos que não estão, participem, sabe? Precisamos fazer do AVA um ambiente dinâmico, um ambiente, sabe, de leveza. O AVA não precisa ser só um lugar de depósito de comentários, tá entendendo? Acredito que ultimamente a gente vem cumprindo bem essa missão. Espero que a gente consiga continuar nessa empreitada muito bem, tá bom? A gente teve, né, algumas semanas atrás, a discussão sobre jogos, sobre games. Eu vi algumas pessoas gostando muito, né? Algumas pessoas, inclusive, que eu já fui tutor. Enfim, eu fico muito feliz quando eu percebo algum feedback desses alunos dizendo: gostei muito do tema dessa semana, ou então, essa semana o tema eu não curti tanto. Podem falar, isso é importante, é sempre legal. A relação pode ser o mais transparente possível, tá?
E é isso. Espero que seja uma ótima semana de produção de conhecimento. Beleza, gente? Um abração para também o vídeo não ficar muito longo. Tchau, tchau.